aqueles que estão conosco também pelas redes sociais, estão nos acompanhando e nos acompanham. Temos notícias de pessoas de Moçambique também nos vendo, tá? E eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque todos estão buscando a palavra de Deus. Amém? Queridos, quero convidá-los a abrir a santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7. 3, 7. Amém? Todos acharam? Então, assim diz as Sagradas Escrituras. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Amado Deus, bendito Pai, esta é a parte mais importante, Senhor, do culto que prestamos a Ti, pois é o momento, meu Deus, em que o Senhor vai falar diretamente ao nosso coração. E Deus, eu te agradeço pela escola bíblica maravilhosa que tivemos nesta manhã, que foi o preparador, que preparou o caminho, Senhor, para que esta mensagem chegue aos nossos corações neste momento. Portanto, meu Deus, fala-nos agora. Agora é a tua hora. É a hora, meu Deus, o que o Senhor vai falar diretamente para nós, olhando nos nossos olhos. Abre o nosso coração, abre a nossa mente. E Deus, que me dê sabedoria, para que eu possa expressar somente aquilo que tu queres, e que eu não, de uma forma nenhuma, comprometa a tua palavra nesta manhã, mas que ela chegue, meu Pai, clara, bem clara, aos ouvidos dos meus irmãos, e que se assente principalmente no coração de cada um. É o que eu peço em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Amados, em reverência à palavra de Deus e também a mensagem que vai ser pregada hoje, que é, julgo eu, muito importante, eu vou pedir que não haja mais movimento no salão. As crianças fiquem quietinhas, para que não possa tirar a atenção, né, das pessoas que estão aqui. E a minha também. A mensagem desta manhã, o título dela é Prepara-te. Muito importante, amados, é uma mensagem para os nossos dias, é uma mensagem que tem um foco poderoso para as nossas vidas. Sem desconsiderar tudo que já foi falado e ensinado aqui, mas estamos em um momento de preparação e creio que Deus, neste dia de hoje, Ele quer nos trazer na mente a situação atual em que nós estamos vivendo e por que precisamos nos preparar. Então, queridos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo com duas grandes preocupações. Tá? E ele mesmo fala quais são essas preocupações aqui. E queridos, é uma recomendação subliminar.
para todos nós, porque nós devemos ficar tão preocupados quanto ele ficou nos dias dele. O versículo 9 e 11 diz assim: e seja achado nele. Essa era a primeira preocupação de Paulo. Não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas é que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. E agora vem a segunda grande preocupação dele, verso 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Veja bem, Paulo tinha duas grandes preocupações. A primeira é que no retorno do Senhor Jesus, ele pudesse contemplá-lo nele. Paulo queria que Jesus o encontrasse nele. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E a outra grande preocupação é que, se, de alguma forma, se ele pudesse trabalhar em alguma situação para que ele pudesse também participar da ressurreição dos crentes no último dia. Porque haverá essa ressurreição. Haverá a ressurreição para a vida eterna e haverá uma ressurreição também para a morte eterna. A Bíblia fala dessas duas. Então aqui vemos um homem de um calibre espiritual tremendo, inigualável. Paulo é um tipo do camarada que vai ser difícil nós encontrarmos nesta vida alguém que possa se assemelhar a ele. A dedicação dele, o amor dele por Deus, principalmente a paixão que ele sentia por Jesus, que movia ele para frente, né? Que levava ele em condições extremas. Engraçado que nós, quando passamos por alguma situação de problema na nossa vida, a gente logo esmorece. Esse camarada, ele tinha um dínamo dentro dele. Ele tinha uma usina nuclear dentro dele, muito mais poderosa até. Podia afundar barco, ele podia ficar no oceano uma noite inteira como ficou, tá? O outro dia também, agarrado a tábuas. Ele podia ser picado por uma serpente e sacudi-la no fogo. Ele podia ser fustigado por varas, preso, perseguido pelos seus próprios patrícios, perseguido pelos irmãos, ou que se diziam irmãos. Mas esse camarada, ele continuava. Ele não esmorecia. Impressionante. Uma pessoa com um caráter desse, com um amor apaixonado por Jesus. Porque só os apaixonados fazem isso, não é verdade? Quem já foi apaixonado aqui sabe exatamente do que eu estou falando. Então, vai ser difícil encontrarmos alguém com o calibre desse homem. No entanto, esse camarada diz: eu quero ser achado em Cristo e eu quero participar da ressurreição dos crentes no último dia. A primeira situação tem a ver com a expectativa de Deus a meu respeito. Então, todas as vezes que eu falo assim: Jesus, eu quero ser encontrado em Ti quando o Senhor vier. Essa é uma preocupação com a expectativa de Deus a meu respeito. O que Deus pensa de mim? Alguém aqui já parou para meditar sobre isso? De você, lá no escondido do teu quarto, olhar para o céu, se é que a gente consegue, olhar para Cristo e dizer assim: Deus, o que o Senhor pensa a meu respeito? Cleito, a Bíblia diz, só tenho pensamentos bons sobre você, eu só quero fazer coisas boas para você. Sim, mas estamos satisfazendo a expectativa de Deus? Realmente estamos preenchendo a expectativa de Deus? Para pensar nisso. Nós temos todos os dias expectativas em relação às pessoas que nos circundam. Eu tenho expectativas com a minha esposa e ela comigo. Mas será que eu preencho a expectativa dela? Será que ela preenche as minhas expectativas? A segunda preocupação de Paulo tem a ver com a minha própria expectativa. Ou seja, eu quero participar da ressurreição dos crentes no último dia. Eu quero estar nesse rolo, irmãos. Eu quero estar nesse grupo. Eu quero estar lá.
E isso tem a ver com a minha expectativa. Eu espero isso. Eu quero isso. Tenho certeza, se eu fizer uma enquete aqui, presencial, e uma enquete com os nossos amados que estão pela internet nos vendo, todos vão ser bem unânimes, todos serão unânimes, né, em dizer, não, eu quero estar lá, naquele dia, ao lado de Jesus. Os dois assuntos, irmãos, estão relacionados. Um está relacionado com o outro. O que quer dizer isso, Cleiton? Quer dizer que eu estarei lá, naquele grupo, se eu estiver preenchendo a expectativa de Deus. Esse é o ponto. E precisamos entender isso, irmãos, porque se eu marco com a minha esposa, prestem atenção nisso que eu vou falar. Hoje o assunto é para meditar mesmo. Se marco com a minha esposa um encontro em frente ao shopping, a minha expectativa é de encontrá-la ali. E a expectativa dela é de que eu cumpra com ela a promessa que eu fiz de ir à loja da sua preferência para comprar sapatos, que é a coisa que ela mais gosta de comprar. Eu tenho uma expectativa, eu vou lá ao encontro. Ela vai estar lá me esperando. É o que eu, na minha cabeça, penso dessa maneira. Mas quando eu chegar lá no encontro, a expectativa dela é de que eu cumpra a minha promessa com ela. Não, hoje nós vamos naquela loja que você quer e vamos comprar os sapatos que você quer. A experiência dela é de ver seu desejo cumprido. Da mesma forma, Deus marcou um encontro conosco para o último dia, irmão. E isso é sério. Porque há um encontro marcado com cada um de nós no último dia. E esse último dia está se aproximando como a laçadeira de um tecelão, usando aqui uma ilustração bíblica. Quem já viu um tecelão pedalando naquela roda gira muito rápido. E os nossos dias estão se passando rápidos, velozes, semana após semana. E esse último dia está se aproximando de uma forma veloz. Agora, preste atenção nisso. Você tem um encontro, você e eu temos um encontro marcado com Cristo neste último dia. E ninguém vai escapar disso, irmãos. Nenhum de nós aqui. Nem o Putin, nem o Biden, nem o Macron, nem os homens mais poderosos desta terra, ninguém vai escapar desse dia. O dia do nosso encontro com Jesus. Está marcado já. A agenda dele está lá. Nós não sabemos o dia, mas está lá. Então Deus marcou um encontro conosco para o último dia. Mas é necessário que estejamos no ponto de encontro que ele marcou. E qual é esse ponto de encontro? Paulo está dizendo, em Cristo. Eu quero ser encontrado nele. Quando ele vier me buscar, que ele me ache nele. Esse é o local de encontro, irmãos. E se nós não estivermos nesse local de encontro, acabou. Não tem mais um segundo encontro. Não vai haver uma nova oportunidade. Se eu falto ao encontro com a minha esposa, eu vou pedir perdão a ela, vou pedir por tudo que é sagrado que ela me perdoe, a decepcionei, e vamos reagendar, vamos marcar uma outra data. Mas este encontro aqui não tem isso, irmãos. Só tem esse dia na agenda. E se você não estiver lá, se eu não estiver lá, vamos ficar. Entende por que Paulo estava preocupado? Gente, estou falando de um homem com um calibre monstruoso de fé, de perseverança. Um homem que eu não chego à unha do dedo mindinho do pé esquerdo dele. Esse homem estava preocupado com esse encontro, irmãos. E nós estamos completamente despreocupados. Nós não estamos nem aí. E por isso que essa mensagem é importante para todos nós.
porque isso traz implicações. Paulo, num gesto de humildade e não de insegurança, ele propõe uma busca, porque aqui ele diz assim: eu vou fazer qualquer coisa, para que eu esteja lá nesse dia. Paulo está dizendo assim, não que ele estivesse inseguro, mas ele está fazendo uma proposta, que nós não podemos medir esforços, irmãos, para não faltarmos esse dia. Não existe nada mais importante do que este encontro que se aproxima velozmente de nós. Preste atenção nisso. Por isso, te prepare para esse dia. É o que Paulo está dizendo aqui. Prepare-se. Isso não é brincadeira. Não tem repescagem, como alguns creem que tem. Não tem segunda oportunidade. Vai uma leva, mas eu fico aqui, eu vou na segunda leva. Não tem isso. A Bíblia não fala nada disso. Não tem segunda leva. Só tem esse dia. E se nós não estivermos ali, babau, já era, acabou. Não tem mais chance. Uma coisa que vem na minha mente, todas as vezes que morre uma pessoa importante, na mídia, ou na minha própria família, a primeira pergunta que vem na minha mente é uma: para onde é que ela foi? Para onde foi que ela? Onde ela está agora, nesse momento? Eu estava vendo a vida de algumas pessoas, da mídia e tudo mais, que tiveram tudo a seus pés. Eu estava vendo a biografia de Freddie Mercury, do Queen. A capacidade que aquele homem tinha de mobilizar multidões. Ele enchia o estádio de Wimbledon, lá na Inglaterra. Tinha gente subindo pelas paredes, ele mobilizava todo mundo. Era um cara reconhecidíssimo no planeta inteiro. Até eu gostava dele. Não vou mentir aqui. E eu pergunto, teve toda a glória do mundo, mas aonde é que ele está nesse exato momento? E outros tantos, não vou arriscar aqui, falar nada, apenas só faço a pergunta: aonde estão essas pessoas agora? Pare para pensar, elas tiveram um encontro antes de nós. Alguns de nós aqui vão morrer antes desse dia, outros vão viver até lá. Mas preste atenção, independente da situação, você tem um encontro marcado com Jesus. Então leve isso a sério, porque o apóstolo Paulo levava. Muito bem, irmãos. Nós vamos meditar sobre isso agora. E vamos tentar entender o que Paulo queria dizer com essas duas preocupações. E quando ele fala assim, eu preciso ser encontrado em Cristo, e eu preciso participar desse grande dia que vai acontecer. Então, como é que isso funciona? A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, Paulo dá os caminhos e o entendimento sobre essa sua preocupação e como a gente pode passar por isso respondendo de forma positiva. Como é que você vai responder isso de forma positiva? Porque existe a forma negativa de se responder essas questões. É você não esquentar a cabeça com nada. Deixa rolar. Deixa a vida me levar. Eu vou curtir a minha vida. Eu sou jovem, eu tenho recursos, eu estou cheio de saúde, né? Eu tenho preocupações maiores para me preocupar. Minha família é minha preocupação. O meu trabalho é a minha preocupação. Isso tudo é mais preocupante. As outras coisas, Jesus pode esperar. Aí Paulo diz qual é a forma positiva como nós podemos responder a isso. E aqui está a primeira delas, que é o desprendimento desse mundo. Irmãos, tudo começa por aqui. Se nós não tivermos esse entendimento em nossas mentes do que é se desprender deste mundo não é botar uma bata branca aí para cima do monte,
como alguns já fizeram, e esquecer o resto. Não é isso. É você vender tudo que você tem e sumir para um lugar ermo, como um eremita. Não é isso. Desprendimento deste mundo é o que Jesus ensinou. Ele diz, Pai, eles estão no mundo, não os peço para tirar deste mundo, mas os guarde, Senhor. Como é que eu me desprendo desse mundo? Olha o que Paulo diz aqui nos versos 7 e 8. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Esterco, irmãos, para que possa ganhar a Cristo. Interessante, né? Nós estamos na Ásia, que era Tarsis. Eu já falei aqui, ali havia uma importante universidade, muito grande e muito importante em toda a região. Alguns autores dizem que Paulo estudou nessa universidade. Eu estou falando de um camarada que veio de uma família abastarda, uma família que tinha muitos recursos. Estou falando de um camarada que falava vários idiomas. Estou falando de um camarada que foi criado aos pés do cara mais sábio do momento, de Gamaliel. Um cara que era totalmente doutrinado na lei, conhecia a lei como ninguém conhecia. Um camarada zeloso, responsável por aquilo que ele cria. Ele era responsável na sua fé. Ah, Cleiton, mas ele matou um monte de... Não importa. Ele era responsável pela sua fé, por aquilo que ele cria e acreditava como certo. Paulo menosprezava todas essas coisas, irmãos, a fim de ser encontrado em Cristo. Estamos falando de alguém que veio de uma cidade de referência no mundo da época, de uma família bastarda, com todo o conhecimento cultural do momento, tanto acadêmico como fluido em idiomas, com posição invejável no governo de seu povo, irrepreensível, como ele mesmo declara, na sua religiosidade. E sim, os fariseus tinham a preeminência do poder. Era uma classe dominante, estava colada com quem mandava. Então, se o camarada era um fariseu, ele tinha esse respaldo político também. E lá no verso 4, 5 e 6, do mesmo texto que nós lemos, Paulo descreve tudo isso. Ele diz, embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha como é que Paulo coloca a coisa. Tu é bom, cara? Tu é bom? Tu tem dinheiro? Tem conhecimento? Fala muitos idiomas? Ah, estudou na faculdade de Tarsis? Muito mais eu, camarada. Muito mais eu. Isso é Paulo falando. Ah, Cleiton, que arrogância. Não, não. Ele estava dizendo o que ele era. Por que ele precisava falar isso? Porque ele disse, eu refutei todas essas coisas por amor a Jesus. Antes era importante para mim. Antes tudo isso significava para mim. Mas agora é esterco. Por amor à excelência do conhecimento de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Tem uma coisa muito melhor do que tudo isso, que você ainda não experimentou. Você arrogante que está rotando tudo isso, dizendo que você é o tal, que você conhece, que você faz, que você tem. Eu muito mais tenho do que você. No entanto, menosprezo tudo isso. Isso para mim é esterco. Esterco, irmãos. Eu sou melhor do que você em muitas coisas. Tenho mais conhecimento e mais habilidades.
e também tenho muito mais reconhecimento do que você tem. Porém, Paulo diz, mas considero estas coisas como escubalon. O que é escubalon? Escubalon é um termo grego para esterco. Só que lá, meus irmãos, é excremento. Pois em Cristo eu encontrei uma proposta zilhões de vezes melhor. O quadro que Paulo contemplava era, de um lado, um banquete com toda a sorte de iguarias, e de um outro lado, a rede de esgoto em Roma. Porque no dia que ele escreveu essa carta, ele estava preso lá. E Paulo imaginou exatamente isso. Eu vou trocar esse banquete maravilhoso que eu tenho com Jesus por essa rede de esgoto? Muitos de nós estão fazendo isso hoje, irmãos. Quando você... Eu preciso falar essas coisas, amado, porque foi que Deus me mandou dizer isso. Ele falou para mim primeiro, então estou sendo cortado 2 vezes aqui. Por favor, não fique chateado comigo. Mas, irmãos, quando deixamos de ler nossas Bíblias, quando não temos o nosso tempo de oração, quando faltamos aos cultos, porque se você falta o culto, você está dizendo para Jesus o seguinte: o que eu estou fazendo nesse exato momento é muito mais importante do que estar na tua presença. Quando eu deixo de ler minha Bíblia, mas eu fico 2, 3 horas em frente a uma TV, vendo um monte de porcaria, eu estou dizendo para Jesus, eu quero essa rede de esgotos aqui. Entende como é que o negócio é sério? Se você não ora, não tem tempo para orar, porque tua vida é tão atribulada, é tão lotada de afazeres, que você não tem um tempo para chegar para Deus e conversar com Ele. Perdão, meu irmão, você está mal. Você está mal. Estou falando para mim também, queridos. Em outras palavras, queridos, sem desprendimento deste mundo e de si mesmo, que é a tal da renúncia, que ninguém gosta de falar sobre ela, é impossível para que possamos ganhar a Cristo, como Paulo diz, eu preciso ser encontrado nele. Lá no verso 8 ele fala, Jesus, quando o Senhor vier, o Senhor precisa me achar em ti. O Senhor precisa me encontrar em ti, Jesus. É isso que eu quero. Essa é a minha maior preocupação. É muito maior do que uma viagem, é muito maior do que visitar lugares, do que ficar em casa vendo televisão. Muito maior, Jesus, é o Senhor me encontrar em ti. Se o Senhor vier agora, eu quero ser achado em ti. 1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim, amados, prestem atenção, queridos, essa palavra é muito séria, é para todos nós, a começar desse púlpito aqui. 1 João 2, 15 diz assim, não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha a seriedade do que está sendo dito pelo apóstolo João aqui. Verso 16, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Não tem nada a ver com ele. Então, quando preferimos a rede de esgoto, não tem nada a ver com Cristo. E fazemos essas opções todos os dias, a todo momento. Não tem como vivermos um dia sequer sem termos que fazer uma opção ou outra. Preste atenção nisso. Você vai ver televisão agora? Primeira pergunta que você tem que fazer para você. Eu li minha Bíblia já hoje? Eu já orei? Eu já tive meu tempo com Deus? Porque se eu vou ver televisão agora, eu tenho tempo para ir para a rede de esgoto. Mas eu preciso fazer essas coisas primeiro. Com certeza, amado, depois que você se levantar dos seus joelhos, você não vai ter a menor vontade de ver televisão. Simples assim. Quando você começar a ler a sua Bíblia, você vai encontrar muito mais prazer na leitura da palavra
do que ver um programa de auditório, por exemplo, um filme, onde a violência passou a ser entretenimento. Você se diverte vendo um matar o outro. Estou falando para mim, hein? Para mim, ninguém aqui, é para mim a coisa. Você fica vendo um filme onde você vê um dando tiro no outro, sangue escorrendo, às vezes cenas fortíssimas. Estou lá na rede de esgoto. Mas a minha oração, nada. Minha Bíblia, muito menos ainda. E quando é que eu sei que eu estou amando mais o mundo, queridos? Quando Jesus não está mais no topo da minha lista diária de afazeres. Preste atenção, você quer saber, você quer se medir agora, como eu estou fazendo? Faça isso. Na sua agenda de amanhã, Jesus está no topo da lista? Ou você tem que sair correndo para o trabalho? O que é mais importante, meus irmãos, no nosso dia? Se Jesus não estiver no topo da lista, não bota ele em segundo plano, porque não vai adiantar nada. Ele mesmo fala, eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que estar lá no topo. A segunda coisa, irmãos, que Paulo traz aqui como uma forma positiva de respondermos essas questões, essas preocupações que ele levanta, é a busca de um conhecimento mais excelente. Paulo diz em Filipenses 3, na parte B do verso 8, ele diz assim, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Para pensar. Para pensar numa coisa. O que Paulo julgava mais valioso para ele? Ficar na rede de esgotos ou buscar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus? Ele diz o seguinte, olha, cara, vou te falar um negócio, Cleiton. Eu refutei tudo isso que o mundo dá para conquistar isso aqui. Eu considerei tudo aquilo. E ele fala uma coisa interessante, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Guardem essa expressão, pela qual sofri, uma ação que veio contra ele. Então ele sofreu uma perda. Agora, por que isso aconteceu? No verso 7 do capítulo 3, do mesmo capítulo que nós lemos de Filipenses, Paulo diz que precisamos nos desprender deste mundo. E no verso 8 do mesmo capítulo, ele diz, como fazemos isso? Buscando o conhecimento de Cristo. Você quer refutar as coisas desse mundo, irmão? Minha irmã? Vocês querem vencer? Ah, Cleiton, mas eu não consigo. Eu estou tão desanimado, cara. O desânimo entrou no meu coração. Todos nós desanimamos, irmãos. O que vai valer é como você vai reagir a isso. Paulo está dizendo como. Busque o conhecimento de Cristo. Você quer vencer esse imã que te atrai para o mundo? Irmãos, parem para pensar numa coisa. Tem um imã monstruoso que Satanás está segurando lá do outro lado. E nós somos o metal mais puro que existe. E esse imã está nos atraindo para lá. Não para cá, para lá. Para distante de Deus. Para a rede de esgoto. E se você não lutar contra isso, se você não reagir contra isso, você vai para lá. Simples assim. Então busque o conhecimento de Cristo, para que você vire borracha, irmão, e esse imã não te atraia mais. Filipenses 3:10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Paulo diz que ao fazermos isso, automaticamente sofreremos a perda de todas estas coisas. Elas vão acontecer automaticamente à medida que você for avançando nesse conhecimento de Jesus. E aqui está o segredo de Paulo. Aqui está o segredo dele.
nas práticas da fé, meus irmãos. Como é que a gente alcança isso? Mas antes de falar como é que a gente alcança, deixa eu dar só uma ressaltada em Filipenses 3,10, quando ele menciona aqui 3 argumentos poderosos dentro deste conhecimento. Aonde é que esse conhecimento vai nos levar? Primeiro, vai nos levar para o poder da ressurreição de Jesus. Entendem isso? Não existiria evangelho. Não teríamos esse evangelho que eu estou pregando aqui agora, neste momento, se Jesus não tivesse se levantado da sepultura, e ele o fez, o que valida tudo o que ele falou, tudo que os profetas falaram antes dele, e valida principalmente o que irá nos acontecer no futuro, em muito breve. Por conta dessa ressurreição, isso é poder para vencer. Podemos crer porque Jesus está sentado à destra de Deus neste exato momento, com todas as coisas debaixo dos seus pés. Isso é poder, irmãos, que não há nada que possa nos separar do amor dele. Só tem uma coisa, você mesmo. A outra faceta desse conhecimento é a participação em seus sofrimentos. Jesus foi o primeiro a dizer, irmãos, o que fizeram a mim, que sou o Pai, não vai acontecer com vocês, meus discípulos? Pensem na vida de Jesus. Foi fácil? Vocês acham que a vida de Jesus foi fácil? Jesus está dizendo, assim como a minha vida não foi fácil, a de vocês também não será. Se você quer me seguir. Lembrem-se da pergunta daquele camarada. Senhor, eu vou te seguir. Eu vou te seguir, Jesus. Quero te seguir. As aves têm seus ninhos. As raposas têm seus covis. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai me seguir assim mesmo? É no relento, meu irmão. É na chuva. É no sol causticante do deserto. São quilômetros e quilômetros de caminhada. Você vai me seguir mesmo? Para um outro grupo ele diz, faz as contas. É isso mesmo que você quer? Porque você pode ficar indo à igreja, participando das reuniões, tomando a ceia, como nós vamos fazer hoje, né? E continuar a sua vidinha. É uma opção. Essa opção nunca vai estar fora, tá? Nunca. Mas creia-me numa coisa, não está na estrada estreita. O caminho estreito não é esse caminho. Essa é a estrada larga, meu irmão, mas aí é você que quer. E a outra coisa que ele fala, sendo feito conforme a sua morte. Jesus morreu todos os dias. Todos os dias Jesus morria para si mesmo, não tinha tempo nem para comer. Teve uma vez que ele teve que pegar os discípulos, vamos esconder dessa multidão aqui, senão a gente não come, a gente não descansa. Jesus não tinha tempo para dormir. Jesus não tinha tempo para si mesmo. Jesus não se divertia da forma como nós conhecemos, porque a partir do momento que você busca Cristo, é como Paulo diz, Senhor, na tua lei eu tenho todo o meu prazer. Pergunta para Davi se um shopping seria uma boa para ele, se ele trocaria pelo shopping. Filipenses 3,10, irmãos. E agora, como é que a gente alcança esse conhecimento? Atos 2. Atos 2, queridos. Estamos estudando Atos aqui. Atos 2, 46. E eles, perseverando, olha só palavrinha mágica. E eles perseverando diariamente em comum acordo, unidade de espírito, no templo. Opa, aonde? No templo. E partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, comunhão. Não se afaste da congregação, como é o costume de alguns. 47. Louvando a Deus, como? Fazendo o quê?
participando do culto, louvando, adorando, estudando a palavra, estando ali juntos, estudando a palavra o tempo todo e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Uma coisa interessante aqui, que foi falado na escola bíblica, tá? Interessante isso. Eu vi um pregador falando uma coisa que aquilo me chamou a atenção. Eu não tenho que trazer o mundo para a igreja, porque o mundo está cansado de si mesmo. O mundo está cansado, irmãos. As pessoas ficam tanto tempo no mundo e depois vão para as drogas porque precisam esquecer aquilo ali. Ou vão tomar seus barbitúricos, seus remédios, porque querem fugir dessa realidade grotesca, nojenta, dessa rede de esgotos. Interessante, queridos, que nós não precisamos trazer o mundo para cá. Não precisamos copiar o mundo em nada, porque eles vêm até nós, buscando paz. Buscando paz. Eu quero isso que você tem, eu não tenho. Eu tenho que dormir o dia inteiro, porque a realidade é dura demais para mim. Converse com as pessoas lá fora, amados. Converse com eles e diga como é que é a sua realidade. A minha realidade é triste, é horrível, porque eles não têm a paz que nós temos, porque nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos problemas, nós temos um monte de situação acontecendo na nossa vida, mas nós temos paz, paz que eles não têm. E esse pregador disse, por que trazer o mundo para cá? Se eles não estão dando conta daquilo ali. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava. Diariamente, todo dia vinha alguém. A igreja, os que estavam sendo salvos. Estavam cansados daquela realidade, daqueles dias. E esse mundo todo está cansado de si mesmo. Lá no Egito, aonde foram buscar o pão, na mão de quem que foram comprar o pão, vimos isso aqui hoje. José representa isso, irmãos. José representa exatamente isso. Ele tinha o pão. Os outros estavam com fome. Os outros saíram de todos os seus palácios, das suas casas portentosas e foram até José para buscar o pão. Os meios da graça de Deus: oração, jejum, meditação constante na palavra de Deus e comunhão com os santos. Sem o exercício da piedade, não alcançamos este conhecimento. Vou repetir, irmãos. O pessoal fala, mas está aí, qual é o segredo? Eu vou te dar hoje o segredo da vida vitoriosa. Mentalize você no lugar assim, assado. Mentalize o seu desejo, solte balãozinhos, bota lá o seu desejo. Estou falando sério, gente, isso aí foi dinâmica de alguns lugares. Escreve lá o seu desejo e solta o balãozinho para o céu. Seus problemas estão subindo agora. Estou falando sério, irmãos. Os meios da graça. Meios da graça. Não procure outra coisa. Preste atenção nisso, querido. A tua vida, tua eternidade, o teu encontro com Cristo depende disso aqui. Oração, jejum, meditação constante na palavra e comunhão com os santos. Não tem mais nada que nós possamos fazer fora disso aqui. Você quer construir esse relacionamento com Cristo? Você quer alcançar esse conhecimento? Está em Jesus Cristo. Você quer ir para esse encontro? Você só vai se você estiver cheio dele. Então preste atenção. Oração, jejum, meditação constante na palavra de Deus e comunhão com os santos. É o que a Bíblia diz para a gente fazer. Qualquer outra coisa que te ensinarem fora disso aqui é anátema, maldição. E por último, irmãos, Paulo tinha um objetivo. Se tinha um camarada que tinha objetivo, esse camarada era o apóstolo Paulo. E é o que nos falta. Não temos objetivo. Estamos dando socos no ar. Hoje o fulano viu um vídeo de um fulano, que frase de efeito poderosa. Meu Deus do céu. Meu Senhor.
Como me abençoou essa frase de efeito. Aí, amanhã você vê um outro vídeo com outra frase de efeito. Fica dando soco no ar, irmão. Ó, soco no ar. E Paulo diz claramente aqui, no capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso 12, olha o que esse homem fala. Ele diz o seguinte: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Essa era uma consciência que ele tinha. Estava em obras. Como nós estamos em obras ainda. Mas ele fazia uma coisa. Olha o que ele diz que ele fazia. Mas prossigo. O que ele faz? Ele prossegue. Ele continua. Ele não desiste. Ele não desanima. Ele se arrasta de barriga, como ele fez várias vezes. Ou vocês acham que não? Para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo. Ele sabia que Jesus o tinha alcançado. A reação dele não podia ser desproporcional. Esse é o nosso problema. Reagimos com a salvação de forma desproporcional. Custou o sangue de Jesus. Custou a morte dele. Custou 6 horas ele pendurado no madeiro. Custou 33 anos da vida dele servindo as pessoas, não tendo direito a nada, passando muitas das vezes dificuldades. Só custou isso. Só custou isso. Reagimos de forma desproporcional ao que Jesus fez por nós. E Paulo está dizendo aqui, olha, eu sei que Jesus me alcançou e não tem nada que eu possa fazer superior a isso, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou lutar. Eu vou me arrastar se for preciso de barriga. Não tenho dinheiro para ir de carro para a igreja, eu pego o ônibus. Eu vou para a igreja. Eu não vou abandonar os cultos. Eu vou para as orações. Ali é meu lugar. Comunhão dos santos. Não é opcional. Tratamos isso como opção. Não é opcional, irmãos. Vamos botar isso na cabeça. Não é o pastor que está falando. É a Bíblia que diz. Estou cansado hoje. Hoje eu não vou não, estou cansado. Aí Paulo continua. Irmãos, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, preste atenção nisso. E isso vai ser o fechamento. Se você não tem um objetivo na sua vida, você não vai para lugar nenhum. Ouvi isso de uma pessoa há muitos e muitos anos atrás. O homem de muitos propósitos não realiza nenhum. Falta-lhe objetivo. Falta-lhe objetivo. A pergunta que o Espírito está fazendo é: qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Se seu objetivo for esse encontro que está se aproximando, então você vai reagir da forma como a Bíblia diz que você deve reagir. Entendem? Se seu objetivo não é este, desculpe, meu irmão, mas você não vai reagir como está aqui. Simples. 1 mais 1 é 2. E ponto final. Não tem mais... aconteceram tantas coisas na minha vida. Estou cheio de problemas. Estou lotado de dificuldades. Tudo para mim é ruim. Igual Jó. O Senhor me fez alvo das suas flechas. Olha o que o irmão Reginaldo falou aqui hoje, gente. Meu Deus do céu. Jesus querido, não deixa a gente esquecer disso. O povo deu aquela volta toda no deserto. Podiam ir em linha reta. Não foram. E não foram. Por quê, irmãos? Por que eles não foram? Foi explicado aqui hoje. O objetivo de todo cristão verdadeiro é o céu, irmãos. Se o céu não é o teu objetivo maior, perdoe-me.
perdoe-me, você está mal. Você está mal. Ele só pensa nisso, Paulo só pensa nisso o tempo todo. Você começa a se preocupar a partir de agora. Se o céu não é o teu objetivo, começa a se preocupar agora, irmãos. Porque está chegando o dia do encontro. Está chegando o dia do encontro. Aí você deve estar se perguntando, e esta vida, Cleiton? Como é que eu posso sobreviver sem trabalho? Estudo, sem planejamento. Com certeza, o arcanjo Gabriel não vai descer para trazer, me dá seus boletos que eu vou pagar. Ele não vai fazer isso, evidentemente. E tudo isso é verdade, irmãos. Temos responsabilidade nessa vida. Mas a diferença está em qual é o seu objetivo. Essa é a diferença. Porque eu falei aqui, numa das minhas interações, eu disse o seguinte: o povo estava naquela jornada, indo em direção a Canaã, mas não faltou o suprimento que eles precisavam. Eles tiveram um maná todos os dias. Ah, quero carne! Eu quero comer carne! Vem as cordonizes. Quero beber água, eu estou com sede. Tira a água da rocha. Alguém aqui já tirou água de rocha? Eu nunca tirei. E fico imaginando você dessedentar 3 milhões de pessoas tirando água de rocha. Vocês imaginam as fontes que jorraram daquelas rochas. Não faltou nada. Mas nós estamos ávidos por dinheiro. Ávidos. Dinheiro, poder. Posição, reconhecimento, vida boa, casa, e não sei mais o quê. Ávidos por isso. E isso nos tira o foco, irmãos. Nós vamos ter uma mansão no céu. É o que a Bíblia diz. Encerrando, Mateus 6, verso 25 diz assim: tudo que eu falar para vocês, irmãos, está escrito na palavra de Deus. É nossa opção obedecer ou não, tá? Por isso eu vos digo, 6:25, Mateus. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida. Gente, isso aqui é Jesus falando, está sendo da boca dele. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo não é mais do que o vestuário? Mas quem de vós, agora o verso 27, mas quem de vós, com suas preocupações, preste atenção no que Jesus está falando, pelo amor de Deus. Olha que mais claro que isso é impossível. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Não é aumentar de tamanho, é prolongar a sua vida. É o que o texto está dizendo. Qual de nós aqui pode garantir mais 5 minutos de vida? Eu, então, não posso garantir nem o próximo segundo. Né? Vamos lá. Verso 31. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Gente, é impressionante isso aqui. Portanto, não fiqueis ansiosos. Ansiedade. Com o que comeremos? Ou beberemos? Ou com que nos vestiremos? Aí, Jesus vem fechando a tampa do caixão, assim, ó, pá, né? Ele diz o seguinte, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, ou seja, todas essas preocupações que nós temos, tá? Vos serão acrescentadas. Olha o povo no deserto. Olha o povo no deserto. Nego preocupado com cebola. Estavam preocupados com alho, cebola. E Jesus só colocando manjar para eles o tempo todo. Ah, mas a roupa deles, a roupa não envelheceu. A Bíblia diz que foram 40 anos caminhando num deserto causticante, em cima de areia, e todo mundo sabe o atrito que aquilo faz. E as sandálias não se envelheceram. Gente, se isso não mexe com vocês, mexe comigo. E muito. Você está com a mesma roupa? 40 anos. E ela não envelhecer? A sandália não furar? E olha que esse povo caminhou. Caminharam muito. Jesus está dizendo aqui
e todas estas coisas vos serão acrescentadas, mas primeiro busque o meu reino. Primeiro busque o meu reino. Olha só o que Salomão, para quem não sabe, Salomão escreveu alguns salmos, e o Salmo 127 é da autoria dele. Olha só o que Salomão diz no versículo 1 do Salmo 127. Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalha em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Agora, olha o 2. O 2, então, o 2 é terrível. Olha o que o 2 diz. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá ao seu amado o sono. Em outras traduções, pois ele dá aos seus amados enquanto ele está dormindo. Gente, é terrível isso aqui. Nós ficamos preocupados, tão preocupados, e não temos tempo para Deus, para nada. E aquele problema gigantesco na nossa frente, aquela conta enorme, né? Para a gente pagar e as coisas e... Não, agora eu não vou orar, não vou ler a Bíblia, não, tem que resolver esse problema, agora eu tenho que resolver isso. Agora eu tenho que resolver isso. Aí o Senhor, Salomão diz, na sua infinita sabedoria, ele diz que é em vão você correr atrás disso. Porque para aqueles que praticam o que a palavra de Deus diz, Deus resolve enquanto você está dormindo, cara. Deus resolve enquanto você está dormindo. Em nenhum momento o Senhor Deus nos manda parar de trabalhar, de não nos prepararmos para a vida, estudar, por exemplo, se qualificar para as suas profissões. Ele não fala em nenhum momento na palavra, você vai ver Deus te dizendo para fazer essas coisas. O que ele nos manda fazer é priorizarmos o céu. Eu tenho minha faculdade, mas o céu vem em primeiro lugar. A minha família está aqui, mas o céu em primeiro lugar. Ah, mas eu tenho meu trabalho, o céu em primeiro lugar. É isso que a Bíblia nos manda fazer. É isso que Jesus nos manda fazer. Então, queridos, invertam as suas prioridades. Bota Jesus no topo da lista. Eu estou aprendendo a fazer isso e minha vida está mudando, queridos. A minha vida está mudando. Ah, Cleiton, acabaram os seus problemas? Só aumentam. Todo dia tem um problema novo para resolver. Todo dia. Então nós podemos afirmar algumas coisas, segundo o que nós vimos aqui. Saulo, preste atenção nisso aqui, é o encerramento. Preste atenção, por favor. Saulo escolheu o glamour desse mundo. Saulo. Mas o apóstolo Paulo escolheu a participação nos sofrimentos de Cristo. Saulo escolheu a escória que este mundo oferece, mas Paulo preferiu a excelência do conhecimento de Cristo. Saulo optou em exaltar a sua própria justiça. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Paulo preferiu a justiça que vem de Deus pela fé. Saulo se satisfaz com a perspectiva deste mundo. Tá bom demais, tenho tudo que eu quero aqui. Mas Paulo prefere prosseguir para o alvo que é Cristo. Saulo, esse é o grande final. Saulo faltou ao encontro que Deus marcou com ele. Mas Paulo foi ao encontro e por isso ele vai ressuscitar no último dia. A pergunta que fica, meus irmãos, qual dos dois nós vamos seguir? Qual desses dois exemplos nós vamos aplicar nas nossas vidas? Fiquemos de pé, por favor.